Sejam bem-vindos ao 6º episódio do podcast Ninho Narrativo. Esse é um episódio que cala fundo ao meu coração, porque eu estou neste estúdio com os 3 Joões da minha vida. Nós temos ali nos bastidores fazendo making off o Jotinha, que é o João mais novo. Temos aqui meu sócio, J. Gui, que também é João, J. Gui, mas é de João. E o nosso convidado de hoje, João Daniel, meu primeiro afilhado, também João. Então são os 3 Joões da minha vida, estou feliz demais. Mas antes de falar com ele, enfim, vocês não viram ele, né? Ele não está aqui, ó, não viram. Seja bem-vindo, J. Gui. O que você espera do podcast de hoje? Na verdade, hoje eu tô como um grande ouvinte, né? Eu tô me sentindo como, sei lá, talvez Platão diante de Sócrates, né? Vamos sentar e prestar atenção, porque tem muito a aprender. Então, é uma honra poder te receber aqui, João. A alegria é minha. Então, já que apresentou, professor João Daniel. Chama o professor João Daniel? Como é que eu chamo? Professor João Daniel, tá bonito, né? Se quiser, pode chamar até de Odete. Odete? Nós estamos apresentando aqui Odete, professor de História. Seja muito bem-vindo. A pergunta que eu faço para todo mundo, já fiz, eu sei que é a sua resposta, mas eu quero fazer de novo. Por que te chamamos? Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. É uma grande surpresa para mim, uma honra, né? Em geral, alguém que está disposto a me ouvir falar, eu gosto de falar, é uma honra, mas eu não tenho a menor ideia. Eu acho que é um ato de insanidade, talvez, remédios psiquiátricos mal receitados. Então, por favor, você que tem psiquiatras bons, escreva aqui nos comentários do vídeo que talvez eu esteja precisando mudar os meus remédios. Provavelmente. Mas vou começar então com uma pergunta básica, assim, o que você faz hoje? Basicamente, aí tem uma pista, né, um podcast chamado Ninho Narrativo, que eu faço é contar história. Eu sou um contador de histórias. Literalmente, né? Basicamente é disso que eu vivo. Profissionalmente, dando aula de história, né? Sou professor de história. Tudo bem. Esse ano faz 26 anos que eu comecei a dar aula. 26, caramba. Você tem quantos anos, João Guilherme? Eu tenho 28. Rapaz, a gente tá ficando velho, né? Porque eu faço 50 anos daqui a um mês. Caramba. Meu Deus do céu. 26 anos dando aula. 26 anos dando aula. E nesses seus 26 anos dando aula, assim, o que ainda te motiva? Porque muita gente, depois de certa idade, começa a ficar mais desmotivado. O que te motiva dar aula até hoje? Isso é verdade. Vários dos meus colegas que davam aula comigo quando eu comecei, assim, 15, 20 anos atrás, ou migraram de carreira, ou mudaram de carreira, ou eles entendem, né, desse jeito, né? Tiveram uma evolução de carreira em colégios que depois foram comprados, adquiridos, viraram conglomerados educacionais e se tornaram hoje diretores. Então eu encontro com os meus colegas que davam aula e começaram a dar aula comigo, e eles são diretores de colégio, são coordenadores, são gestores de educação, às vezes são vendedores de sistemas de ensino, trabalham como grandes burocratas da administração de escolas, administrando escolas. Passados 26 anos de idade, eles entenderam que era uma evolução natural, vou sair de sala de aula e vou virar um gestor, vou ganhar mais, vou ter menos trabalho, embora tenha mais responsabilidade. Eu nunca entendi isso, eu sempre decidi que eu queria ser professor e que eu queria ser professor até morrer. E como eu não tenho certeza que vai acontecer depois de morrer, talvez até depois de morrer, se me for dada essa oportunidade. Eu gosto muito de dar aula, muito. Então, é até difícil frasear uma resposta para essa sua pergunta do que ainda me motiva. Exatamente a mesma coisa que me motivou desde o minuto zero. Não mudou absolutamente nada. Eu continuo com frio na barriga quando eu vou dar uma aula para uma turma que eu não conheço. Eu continuo tendo vontade de conhecer meus alunos e saber sobre eles. Eu continuo tendo vontade de interagir. Me incomoda, por exemplo, aula online, em que às vezes você está dando aula pelo Zoom ou pelo Meet, a câmera está fechada, eu não sei quem está do outro lado, tem só um nome. Às vezes é um nome esotérico, um nome diferente, às vezes é um nickname. E eu quero saber quem são meus alunos. Depois da pandemia, foi uma alegria poder voltar a dar aula presencial e descobrir que aquelas pessoas que eu só vi em quadradinhos retangulares brilhantes e luminosos tinham braços e pernas. Assim, eu ficava mó feliz assim, de conhecer e de conviver. Eu sou um professor muito apaixonado e eu nem consigo me imaginar fazendo qualquer outra coisa. Legal. Já percebo que existe ali uma coisa igual a vocês, porque este aqui, quando dá aula, ele diz a mesma coisa, os que estão de câmera fechada, e ele nomeia e exige e ameaça. Conte-nos. Não, é porque assim, eu gosto de, ao dar uma aula, ver qual está sendo o impacto do conteúdo que eu estou transmitindo. Porque eu tenho certa facilidade para me comunicar, então consigo ajustar e apertar algum parafuso do tipo, poxa, o pessoal tá bocejando, talvez não esteja tão legal, então vou botar um pouquinho mais de emoção aqui, vou corrigir aqui e tal.
E quando as câmeras estão desligadas, é como se eu estivesse dando uma aula para uma parede. Aí eu me sinto sozinho. E isso é uma sensação muito ruim. E aí eu sempre nomeio mesmo. Falo, poxa, fulano, tô vendo que você tá com a câmera desligada, imagino que tenha acontecido algum imprevisto, mas daqui 5 minutos eu quero essa câmera ligada, tá? Eu vou voltar aqui para poder cobrar. Eu boto um aviso na tela do computador para poder cobrar a pessoa, porque eu me sinto mais à vontade, consigo colher um feedback nas expressões faciais do que tá dando certo ou não na aula. Então, isso eu me conecto 100%. Até anotei aqui, porque realmente, beleza, aqui um ponto grande de conexão com o João, esse pertencimento durante da aula, né? Eu percebo que eu faço parte da vida do aluno, ele faz parte da minha. Enquanto eu tô falando ali, eu consigo colher esse feedback dele. Você dando esse depoimento, parece que sou eu falando, assim. Eu tenho a impressão de que eu me ouvi falando essas palavras que você falou de maneira bem menos elegante, né? Porque você é bem mais gentil do que eu, mas você ainda tem... Imagino que aconteceu algum problema, daqui a 5 minutos eu vou esperar e tal. Tem toda uma diplomacia envolvida. Eu já parto para agressão logo. Não vou dar aula para tela preta, não quero, por favor, abra a câmera e tal. Já inclusive tive problemas na época da pandemia, porque a orientação da universidade na época era de que os alunos mantivessem a câmera fechada por uma questão de, eventualmente, constrangimentos, alunos que estavam em lugares onde tinha pai, família, filhos, e até porque a universidade estava dando essas aulas ficavam gravadas para alunos que não podiam assistir no horário, e aí aquilo filmava a casa da pessoa e do aluno e tal. E eu, como bom rebelde que sou, ignorava completamente as diretrizes da universidade e teve algumas reclamações contra mim na coordenação e na direção de que eu exigia que... Então, às vezes a pessoa fechava a câmera ou entrava com a câmera fechada e eu dava um pouquinho de tempo e eu tirava a pessoa da... Eu só ameaço, eu não faço. Você só ameaça. Eu tirava a pessoa da live e aí a pessoa ficava indignada. E teve uma vez que foi um problema técnico, que eu não sabia botar de volta a pessoa, porque parece que quando tinha uma configuração lá do sistema que você tirava a pessoa, ela não conseguia voltar mais. Era expulsa só... mesmo, era expulsa mesmo. E aí ela ficou tentando voltar, não conseguiu e reclamou. Fiz uma carta formal dizendo que teve um problema. Nem sei se teve um problema, se não teve problema. Mas o fato é que depois disso manteve a câmera aberta e eu... Eu tenho uma pergunta pra te fazer, João. Por que história, cara? Que pergunta interessante. Eu acho que tem muitas possibilidades de responder essa sua pergunta. Eu acho que nunca me fiz essa pergunta assim muito detalhada. Quando eu fui fazer vestibular, eu fiz vestibular para Direito e para História. Na época eu fiz vestibular para Direito porque eu achava que eu queria ser diplomata. E aí eu achava que era importante fazer Direito e tal, mas a faculdade de Direito era muito chata. Então, a resposta pragmática, objetiva e direta da sua resposta é História porque Direito era chato demais. Acho que essa foi o estopim da coisa, né? Mas se eu for buscar uma raiz filosófica mais profunda, eu sempre gostei muito de história, muito de literatura, muito de escrever, de poesia, e história meio que conectava com isso tudo. E eu era um adolescente nerd e jogava RPG. Então eu achava que... Nunca jogamos RPG junto. É uma tragédia isso. Dá pra corrigir isso aí. É isso. Eu achava que fazer história era continuar tendo aula de RPG. Vou estudar a Idade Média, vou estudar os gregos, os romanos. No fundo, eu me quebrei a cara, porque não é nada disso. A faculdade de História, né? Não é igual... Dica pro João que está ali nos bastidores, não é nada disso, hein? Infelizmente. Mas aí também já tinha entrado e tal. E aí, de alguma maneira, embora a história a que eu tenha sido submetido como aluno da faculdade, nas leituras, nos estudos, nos trabalhos, nas pesquisas, estivesse bastante longe das narrativas, né, dinâmicas, né, do RPG e da literatura, a minha tentativa, de alguma maneira, foi tentar reconectar isso na minha profissão, na minha carreira, né, tentar trazer aquela coisa mais acadêmica e chata numa forma de uma narrativa mais agradável, divertida. Legal, muito bom. Esse é um ponto que eu acho muito interessante, é quando a gente consegue, enquanto professor, transformar algo que, a princípio, pode ser chato, mas você consegue transformar aquilo de uma narrativa mais divertida, mais... eu, por exemplo, dei aula de filosofia há muito tempo, né? E hoje em dia você fala de filosofia, você parece falando com dinossauros, como se fosse uma coisa de outro mundo, assim, né? Quando, na verdade... A filosofia é praticamente a base de todas as coisas quando você pergunta por quê, né? Diz que quem pergunta por quê é os Backstreet Boys, né? Tell Me Why, uma criança e o filósofo. Quer dizer, a gente está sempre perguntando ali os porquês, né? E então, quando você consegue fazer isso, trazer isso de uma maneira que seja legal para o cara, entender, que legal, olha só, né? Não é esse bicho de 7 cabeças, você põe aquilo de forma prática e isso torna com que as coisas elas sejam melhores. E eu tenho uma pergunta, que eu vou começar a fazer as perguntas agora, mas são perguntas que mexem muito comigo, né? Falta história? No sentido não da história, mas no sentido de
conhecimento da história nos dias atuais? Que pergunta interessante, né? Olha, Abre margem para muita polêmica, né? Fomos brifados, né? Vamos evitar polêmicas. E agora... Não, nós vamos ter polêmicas, só que polêmicas assim, né? Certo. Eu acho que, em uma certa perspectiva, sim, falta estudo de história, falta aprofundamento em história, né? Na medida em que as pessoas estão dando valor, eventualmente, a fake news, a narrativas fantasiosas, a delírios, né? Que não estão baseados em história, né? Então... às vezes fazem uso de narrativas falsas para tentar justificar o injustificável, o absurdo, né, sem levar em consideração o que seria razoável. Mas a minha concepção de história, que é uma concepção mais alargada, entende que não é possível viver sem história. Né? Tipo, se a história é narrativa, a narrativa está presente em tudo, absolutamente tudo. Cada uma das coisas que a gente faz, vive ou viveu, né, é permeado de história. Nem sempre é a história que a gente quer. Às vezes uma história ruim, às vezes uma história falsa, às vezes uma história complicada. Mas meu entendimento de que isso tudo é parte de um processo histórico. E, portanto, dizer que falta história é mais ou menos como dizer que falta oxigênio. Pode estar um pouco mais poluído, você pode estar respirando mal, né? Mas se não tiver oxigênio, você não vive. O ser humano vive na história. A história é parte integrante, né, decisiva, né, do ser humano. Todos nós existimos no mundo porque somos, de alguma forma, pensados historicamente e nos pensamos historicamente. A nossa identidade, a maneira como a gente vive, as coisas como a gente vê, a própria maneira como a gente enxerga conceitos como gênero, raça, profissão, sucesso e fracasso, Deus, tudo isso é historicamente dado por pessoas que viveram antes de nós, né? Ou há 1000 anos atrás, ou há 200 anos atrás, ou há 50 anos atrás, ou há 5 minutos atrás. Então é difícil de dizer que falta história nessa perspectiva. Né? A história ela é alguma coisa tão presente que quase a gente não se dá conta dela. Mas, por outro lado, essa história acadêmica, essa história do estudo, essa história que é importante, né, pesquisar, se preparar e tal, ela tem sido negligenciada, escanteada, por um lado, por muitas pessoas, né? E, por outro lado, tem sido valorizada imensamente justamente porque nos momentos em que a gente sente mais falta de alguma coisa é que as pessoas procuram. Então, de fato, ter sido convidado para cá foi uma surpresa, né? Mas tem acontecido com uma certa frequência pessoas me convidarem para falar só porque eu sou historiador. E eu tenho visto historiadores e colegas historiadores tendo sucesso, por exemplo, nas redes sociais, no TikTok, no Instagram. Né? Eu tenho visto... Né? Tem gente que lança streaming de história, né? Para contar histórias, né? Às vezes com as quais eu discordo flagrantemente, delirantemente, mas que tem assinantes, né? E mais gente tem procurado para assistir minhas aulas também, e isso tem me deixado muito contente, muito alegre. Então, na mesma medida em que talvez a história pareça negligenciada, por outro lado, me parece que é um momento onde as pessoas começam a valorizar mais esse pensamento, esse conhecimento histórico. São tempos interessantes. Muito bom. Tem uma pergunta para fazer baseado nisso que você trouxe. Você trouxe esse ponto de muito do que a gente vê hoje são fragmentos de notícias falsas. E aí, nessas notícias falsas, basta que haja um grupo disposto a dar atenção a elas que começam a ser replicadas e multiplicar como fosse coelho. Nem coelho, gremlin, né? Tu pega, joga água, troço... Uma gotinha de água... Já era, acabou. Beleza. Agora, como a história, enquanto conhecimento acadêmico, consegue separar o que é verdade do que é mentira e documenta para o futuro? Porque isso me leva a refletir, obviamente, eu não tenho a formação, eu não sei como funciona. Será que o que a gente estudou é verdadeiro ou são fragmentos também de notícias e acontecimentos falsos do passado? Como é que é a história... Certamente existe um método, mas que método é esse? Como, de fato, uma história pode ser comprovada verdadeira ou falsa? É verdade. O conhecimento histórico, desde que ele surgiu, né, ele vem passando por sucessivas fases nos quais a metodologia do conhecimento histórico para separar o que é verdadeiro do que é falso, ela foi sendo sofisticada, melhorada, né, e qualificada. Eu entendo, entretanto, que a diferença entre o que é verdadeiro e o que é falso não deve ser compreendida metodologicamente como se fosse uma lógica binária, infelizmente. Isso torna a coisa um pouco mais complexa, mas não é que nem vivo e morto, né? À exceção dos filmes de zumbi, ou a pessoa está viva ou está morta. Então, por definição, se está viva, não está morta, e se está morta, não está viva.
me parece que dentro do conhecimento do pensamento histórico, as noções de verdadeiro e falso estão mais para quente e frio. Eu me aproximo mais de uma verdade que é uma utopia absoluta que eu nunca vou conseguir viver, né? Porque mesmo que eu inventasse a máquina do tempo e voltasse lá para ver, sei lá, Getúlio Vargas dando um tiro no peito, na frente dele, olhando para ele, a minha própria presença ia provavelmente assustar ele. Ele ia ter adiado, né, o tiro, né? Se eu aparecesse lá, de repente brilhando na cara dele, por que você está aparecendo aqui? Não, porque eu vim ver você se matar. Não, como assim? Não, Então, agora você vai... agora eu tô aqui assistindo. Então não vai mudar a história nesse momento. Então, a verdade naquele quesito era a minha opinião. O que eu tô vendo? O que eu vou olhar? Eu vou prestar mais atenção no pijama listrado, na bala, no tiro, no próprio Getúlio? O que eu tô olhando, né? Pessoas com outros backgrounds ou com outras questões vão olhar de outra forma. O arquiteto vai olhar o Palácio do Catete, se estava restaurado, se não está restaurado, né? O psicólogo vai falar, será que ele estava angustiado? Será que ele estava chorando? Será que ele estava tenso, né? Então, mesmo o meu depoimento ocular, basta você ver como é que acontecem acidentes de carro ou quando a polícia vai ver um crime, nos romances policiais, a pessoa que viu aquilo pode ter um depoimento diferente de outra pessoa que viu em outro lugar, de uma outra perspectiva, uma outra questão. Então, se o 100% seria a verdade absoluta, ela me parece inapreensível e inalcançável. Perfeito. Era o ponto que eu queria chegar, porque quando a gente fala dessa dinâmica de contação de histórias e criação de narrativas, no nosso trabalho especificamente, nós partimos do princípio que toda história é contada de um ponto de vista específico. E toda história contada, ela é contada de um ponto de vista parcial, egoísta, de quem está contando e está construindo. Até porque a história de de um coelho que é caçado por um caçador, do ponto de vista do coelho, ele é a vítima. Do ponto de vista do caçador, a família dele é a vítima, ele precisa daquele coelho para poder alimentar a família. Então existem muitas nuances nas histórias que são contadas. Então ter essa clareza de um historiador tão renomado que diz que tem essa variação de ponto de vista me traz muita paz, porque muitas vezes, tanto num cenário político, social, mercadológico, as coisas são vendidas tanto como absolutos, né? Preto, branco, alto, magro, gordo, baixo, assim, certo e errado. Isso me preocupa, porque muita gente, por uma poupança de energia, né? Não vou gastar energia nisso aqui para poder questionar, eu vou só aceitar. Se é isso e acabou. E defende com unhas e dentes, como se fossem, de fato, especialistas no assunto. E nas diversas áreas. Tem gente que é mais especialista no que a gente faz do que a gente criou a empresa há 5 anos, e tem gente que defende ideias com mais força do que a gente tem coragem de defender. Tá tudo bem, mas, enfim, cada um com a sua loucura. Então, hoje, nesse cenário que nós estamos vivendo, como um todo, enquanto povo, você vê que esses discursos, muitas vezes deterministas, eles nos atrasam ou mais nos fazem evoluir? Porque para todo problema acaba surgindo uma oportunidade de solução. Na visão de historiador, como é que você enxerga? Eu acho que estamos vivendo numa época em que as pessoas têm muitas certezas, né? E eu sempre preferi as dúvidas. Eu gosto mais das dúvidas, eu tenho mais carinho pelas dúvidas e eu acho que, inclusive, para minha própria vida, né? Tenho dúvidas a respeito de coisas muito básicas da minha própria existência e eu venho cultivando essas dúvidas, não é, quase sempre. E é óbvio que as certezas elas são mais fáceis, né? Mais simples, como você falou, mais diretas, né? Se alguém me oferece uma certeza, eu estou disposto a pagar para não ter que viver a angústia da dúvida, porque, né, viver é um pouco angustiante e navegar dúvidas dá mais trabalho do que navegar certezas. Então, de fato, o que não falta são vendedores de certezas, né? E para pessoas inseguras ou em situação de insegurança, né? Porque às vezes você vive uma insegurança que é conjuntural, né? Que é um momento de luto, um momento de fragilidade, né? Que não é necessariamente você é uma pessoa insegura. A humanidade ela vive insegurança estrutural, né? Nós somos frágeis, né? Nós vivemos numa sociedade que nos fragiliza do dia a dia, mas cada vez mais as lógicas das redes sociais permitem que pessoas que falem com convicção, mesmo as barbaridades mais inacreditáveis, sejam vistos como gurus. Porque o pobre incauto que ouve alguém falando aquilo com certeza se conecta com a emoção da virulência. E as redes sociais potencializam esses discursos, porque quanto mais emocional, radical, revolucionário, raivoso for o discurso, mais alcance ele tem, porque mais ele conecta com afetos e com emoções que são emoções que vendem, né, que multiplicam e que viralizam.
A dúvida ela viraliza menos. Ela tem menos potencial de alcance. E isso faz com que mais pessoas comecem a emular certezas que elas não possuem, mas como bons atores reproduzem essas certezas. Pior ainda quando elas têm essa certeza e não estão só fingindo, né? Porque pelo menos o cara que não tem certeza e que está fingindo só para ganhar dinheiro, né? Para virar coach, para vender, sei lá, que tipo de curso, esse aí é um bom ator, né? Então, no mínimo, você está comprando um teatro de qualidade. Mas o cara que tem certeza de que ele tem certeza e ele tá convicto, esse é um imbecil completo, né? Ele realmente... É um cara perigoso. É perigosíssimo, né? É alguém que acredita nas próprias verdades absolutas num mundo em que as verdades são difíceis de serem... Verdade é uma coisa cara, né? Chegar na verdade demanda muita pesquisa, muito método, muita investigação, né? Então, o jornalismo investigativo, às vezes demora semanas, demora anos. A fake news, inventar uma história, demora 30 segundos, né? A ficção. Então, a história, né? Contar a história mais próximo possível do jeito que se acredita que ela aconteceu, de acordo com os testemunhos da época, né, fazendo a crítica, avaliando, batendo com outras versões, vendo quais são as versões que são mais prováveis e plausíveis, isso demanda tempo, demanda dinheiro, demanda recurso, né? Isso é caro. Inventar um negócio qualquer dizendo que aquilo aconteceu porque aquilo me favorece enquanto narrativa para o presente é barato, né? É fácil. Se eu falar isso com convicção e isso estiver me dando dinheiro, é uma grana fácil, inclusive. Eu vejo muito nessa pegada que existe um emburrecimento, vamos dizer assim, organizado da nossa população, né? Porque quanto mais burro for o cara que está ouvindo, é muito mais fácil você colocar certezas, por mais que elas não sejam verdadeiras, né? E a gente vê, você abre qualquer rede social, né? Não precisa falar nenhuma delas, você escolhe a rede social que você quer e abre, você vai ver que as pessoas estão ali falando um monte de bobagens e tal. Eu vejo quando nós começamos, né, que às vezes ele assistiu umas aulas e tal, e aí tinha, eu não vou dizer nem como é que era, porque senão vai ficar muito claro de quem eu estou falando, mas existia uma aula específica que ele assistia num domingo de manhã, e que eu estava fazendo não sei o que tal, e eu ouvi aquilo, e aquilo me dava uma angústia, né? Mas teve um dia que eu falei assim, calma, você está sendo preconceituoso. Você precisa abrir a sua cabeça, porque você é filósofo, então você vai escutar. Porra, aí eu sentei, falei, vou assistir essa aula junto com você. Com 5 minutos eu falei assim, eu tô indo pro quarto, eu vou fechar a porta, porque em 5 minutos era tanta bobagem sendo falada, mas assim, é porque talvez eu tenha essa bagagem. Né? Assim, não estou dizendo que eu tenha as verdades todas absolutas, mas eu tenho uma bagagem em saber que assim, eu sou formado em marketing. Você vai falar sobre marketing. Cara, desculpa, eu tô vendo que você está falando de bobagem. Porque eu não estou discutindo conceitos subjetivos. Subjetivos, estou discutindo conceitos objetivos. Você vai falar assim, são os 4 P's do marketing. É copo, microfone, já começa que é C e M. Não são 4 P's. Eu estou falando nesse nível. Eu não estou falando de coisas que são subjetivas, coisas que são muito objetivas isso tudo para perguntar, esse emburrecimento, ele é realmente orquestrado ou simplesmente aconteceu e alguém está se aproveitando disso? Eu acho que é mais fácil alcançar essa manada de pessoas inseguras que estão em busca de uma verdade de um guru. Antes disso, para você fazer isso, você tinha que criar um movimento político, uma religião organizada, e dava mais trabalho chegar nessas pessoas e nesses indivíduos que estavam em busca de um guru e que estão optando por não raciocinar, não pensar, não duvidar e não questionar em prol da ilusão de uma segurança. É uma troca, né, voluntária. Inclusive, a gente tem que se perguntar e se questionar, né, quais foram os mecanismos da sociedade da qual nós fazemos parte que permitiu que surgisse essa manada de indivíduos, uma vez que essas pessoas estão num nível de fragilidade tal que estão dispostas a acreditar em coach, né, que acredita que vai fazer chover, ressuscitar morto, sei lá o quê. Então, isso é um ponto, né? Há um fracasso enquanto educadores também, né? A escola não deveria ter ensinado as pessoas a diferenciar o que é o absurdo, né? A verdade e a mentira. A escola não deveria, né, ter dado instrumentos críticos suficientes para que as pessoas tivessem força filosófica, né, e moral o suficiente para resistir, né, ao apelo ou ao canto da sereia de uma verdade dita com convicção. Então, me parece que as redes sociais no mundo de hoje potencializaram o alcance dessa manada e juntaram literalmente a fome com a vontade de comer, né? No caso aí, né, o Satanás com o inferno, que é um monte de pessoas fragilizadas e inseguras por conta das situações
de economia, né, de fragilidade mesmo, de dificuldade de emprego, de disruptura da sociedade em larga medida, de individualismo excessivo, né, porque se você olhar para 40, 50, 60 anos atrás, existiam instrumentos comunitários que serviam como vacinação e inoculação em relação a isso. Né? Existiam comunidades, igrejas, existiam elementos relativos à família, existiam clubes, todos eles foram atomizados. Hoje em dia as pessoas vivem de maneira muito, muito mais individualizada. Né, se consideram absolutamente independentes e autônomas e, por estarem muito mais sozinhas, estão muito mais fragilizadas e muito mais vulneráveis a discursos idiotizantes nas redes sociais. Então, eu acho que isso que você chama de burrice orquestrada é uma soma de fatores que envolve o crescimento de uma sociedade cada vez mais individualista, cada vez mais vulnerável a discursos de redes sociais cujos algoritmos potencializam de propósito aqueles afetos que são os mais vendáveis, em geral a raiva, né, o ódio, etc. E, obviamente, uma coisa que sempre existiu, que é os candidatos a guru, e que agora conseguem muito mais rápido, com muito menos esforço, alcançar essas pessoas que são... também. Exatamente. Que são vulneráveis e tem muito mais gente vulnerável. Né? Então, antes disso, era muito difícil você, por exemplo, se afastar quando havia influência, por exemplo, de uma instituição total como a igreja. Né? Então, eventualmente, um guru desse que começasse a falar coisas contrárias ou, de alguma maneira, distantes à igreja, essa pessoa seria queimada. Não é? Hoje em dia, não é muito pelo contrário. Ele vai criar uma nova igreja e vai dar origem a um novo culto, uma nova religião, uma nova liturgia. Então, na medida em que as instituições que até então existiam, que tinham credibilidade, vão perdendo credibilidade, né? O judiciário, a imprensa, né? O Estado, né? As próprias igrejas, a família, essas instituições, muitas das quais talvez mereçam perder suas credibilidades, né? Não colocando nada no lugar que ofereça uma credibilidade alternativa. Né? Colocou a atomização completa de pessoas solitárias que, em busca de certeza, aceitam qualquer certeza, por mais imbecil que seja. E um trono vazio precisa ser ocupado, né? Viu a As oportunidade. Perderam seu lugar, não perderam? Eu percebo que hoje muitos professores dão depoimentos, né? Eu não dou aula mais para colégio, para escola, né? Mas quão é difícil você manter a atenção básica de um aluno adolescente. De explicar uma coisa mínima, porque ele foi educado, né? Porque tem pais numa situação de fragilidade que não consegue conviver com ele, né? Então ele ou é criado por babá quando está em classe média alta ou em classe média baixa, ou é criado pelas redes sociais quando é uma criança de classe média baixa. E aí chega na escola e não consegue prestar atenção na aula, porque é uma habilidade que a gente adquire, prestar atenção durante 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos em uma coisa só. Uhum. Eu imagino que essas crianças em cérebro e informação têm dificuldade, eu tenho dificuldade, eu não consigo mais ler um livro inteiro de uma vez só quando eu lia, quando eu era adolescente. Um livro, depois outro livro, depois outro livro. Eu leio 7, 8, 10 páginas e começo a coçar o dedo para olhar a notificação do celular, né, para ver se eu recebi alguma mensagem, para ver se tocou alguma coisa no WhatsApp. Imagina uma criança. Né? Então, eu vejo pessoas viciadas em TikTok, em redes sociais. Né? Eu tenho um amigo que é juiz, em que depois que ele se separou da esposa, a filha dele começou a mexer no TikTok e ele falou que não conseguia mais conversar com a filha. E quando ele encontrava com a filha só ficava no TikTok e não conseguia mais falar com ela. Ele perdeu a filha. Ele falou, eu vou entrar no TikTok também para ver o que ela tá vendo, para eu poder ter algum diálogo com ela. E aí eu falei, o que aconteceu? Eu viciei em TikTok. Outro dia eu tive que adiar uma sessão e tal, porque eu não tinha me preparado o suficiente, porque eu fiquei zapeando, quando eu vi passou 3 horas e eu não preparei e eu não consegui fazer audiência. Eu falei, cara, um juiz de direito ficou viciado em TikTok. Imagino que ninguém tá vulnerável, nenhum de nós tá vulnerável, né? Eu, obviamente, não tenho TikTok no meu celular, não vou ter nunca, porque esse negócio é mais perigoso que cocaína. Esse negócio da atenção que ele falou, eu vi um estudo, né, que hoje em dia você consegue de 7 a 8 minutos de atenção de alguém, né? E a gente, às vezes, fez uma adaptação, inclusive, né, na nossa formação, nas nossas aulas. A gente antigamente fazia aula, gravava de 30 a 40 minutos. Hoje em dia a gente faz aulas, você pega uma aula de 40 minutos, você divide ela em 5 aulas de 8 minutos e solta aquela aula, porque o cara, ele talvez assista 5 aulas seguidas. Mas se uma aula de 40, não, mas 5 aulas de 8, sim. Ou seja, porque ele tem pelo menos o direito de escolher, não, vou prestar atenção só mais 8 minutos. Só, que é mais ou menos o tempo, né, que está ali. Pergunta direto para você agora, criador de narrativas. Como é que você sentiu isso? Como é que você sente isso ali no dia? Você às vezes dá aula de 3 horas seguidas. Como é que é para manter a atenção de alguém 3 horas seguidas te ouvindo, ainda mais online? Tem uma frase que diz que
que é de bobo e de louco, todo mundo tem um pouco. Alguma coisa assim. Eu percebo que eu tenho, para poder, por exemplo, dar uma aula de 4 horas seguidas, num dos nossos eventos, no nosso roteiro eu tenho que colocar muitos respiros e muitos exercícios, fazer da aula muito dinâmica e quase fazer malabarismo com a atenção de quem está assistindo, porque não é por maldade, a pessoa realmente não consegue, ela não alcança. Chega uma hora que o cérebro desliga. Como é que eu mantenho esse cérebro ligado por mais tempo? Então eu tenho que criar vários estímulos ali durante a aula para poder manter a atenção. E eu me sinto bem, não me sinto mal, não me sinto vandalizado nem nada, até porque eu tenho muito pouco tempo de aula ainda, não tenho tanta experiência. Então, a geração para a qual eu dou aula é a mesma geração de sempre que eu dei aula, nos últimos 4 anos, então ainda não tive oportunidade como vocês têm de ter mais de 20 anos de sala de aula ainda. Então, eu estou nesse universo, eu surgi nesse universo. Só que, ouvindo pessoas experientes como vocês, eu vejo que tem acontecido uma decaída na atenção, uma decaída na qualidade do aluno em sala de aula. Mas isso é óbvio, eu não trago como uma verdade, mas como uma percepção de quem absorveu um tititi aqui e outro ali de professores mais experientes. E até emendo essa minha resposta numa pergunta. O tempo está passando, as pessoas estão mudando também. E como você percebe nesses 26 anos de sala de aula, o teu aluno mudou? Você vê essa mudança substancial? Ou... Essa é uma pergunta bastante boa. Eu alterei várias vezes o público-alvo para o qual eu lecionava. Então, quando eu comecei a dar aula para crianças. Eu dava aula para crianças pequenas, que estavam na época 5ª série, o que hoje seria o 6º ano. Crianças entre 10 e 11 anos de idade. Adorava, era muito legal. E depois disso eu comecei a dar aula para adolescentes e eventualmente vestibulandos. E aí eu passei mais uns 4 anos dando aula para pré-vestibular. E aí depois disso eu comecei a dar aula para universitários, para público universitário. E aí fiquei muitos anos também dando aula em faculdade, em universidade. E depois eu fui dar aula para concurso público. É muito interessante essa sua pergunta, eu não tinha refletido sobre isso. Mas agora que você me perguntou, eu estou chegando a uma conclusão para te dar uma resposta. Enquanto vai falando, tá pensando ali. A resposta vem surgindo junto. E aí percebe que não é exatamente uma coisa muito automática, porque teve idas e vindas, eventualmente, quando minha mãe ficou doente, eu voltei a dar aula para ensino fundamental, ensino médio, e aí dei aula para pré-vestibular na mesma época que eu estava dando aula para faculdade, para concurso público. Então tem inter-relações, né? E aí dá para ter alguns insights em relação a isso. E aí, em determinado momento eu de novo fui pro online, e aí dar aula pro online é diferente. E aí eu dei aula no online para adolescentes de novo, e voltei a ter contato com esse público adolescente que eu não tinha há quase 10 anos. Eu fiquei 10 anos dando aula na universidade de concurso público para alunos que, quando eu comecei, eram mais velhos do que eu em média. Caramba. Agora, hoje em dia, é muito mais difícil ser mais velho do que eu, né? A pessoa tem que se esforçar bastante. Mas durante o momento em que eu comecei, eu tinha 27, 26 anos de idade, e os meus alunos tinham em média 30, 32, 35, ou eram da mesma idade que eu. Então, eu fui ampliando, dando aula para gente cada vez mais velha. Eventualmente acontecia, por exemplo, de 15 anos depois, eu ter um aluno que tinha sido meu aluno na fase anterior. Caramba. Porque eu saltei, né? Pulei de fase, né? E aí o menino chegou em mim em algum momento. Essa sua pergunta me lembra uma frase de um professor que me falou e que eu vejo isso perfeitamente hoje, né, de que a sala de aula, ela é uma máquina do tempo que só funciona para o aluno, né? Porque para o professor ele está vendo sempre pessoas da mesma idade, sobretudo se ele se especializa. O cara que dá aula para o 5º ano, que dá aula para pré-vestibular, ele está dando aula 30 anos para pré-vestibular, os alunos não mudam de idade, eles ficam sempre da mesma idade. É ele que vai envelhecendo do outro lado. E no meu caso eu meio que baguncei um pouco esse coreto, porque eu fui dando aula para gente cada vez mais velha, depois eu voltei de novo e tal. E a minha resposta tende a ser um pouco uma percepção que você falou, eu vejo isso de outros professores que seguiram talvez uma carreira um pouco mais convencional. Mais linear, né? Que é muito mais difícil hoje. Muito mais difícil fazer com que o aluno preste atenção. Eu também fiz uma adaptação nos meus cursos, eu antes dava aula de 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, e os alunos falavam, não acaba não, continua aí, tem mais a falar, e tal, que eles queriam mais conteúdo. E embora hoje em dia, de vez em quando ainda aconteça isso, eu me planejei esse ano, por exemplo, para dar aulas que duravam no máximo 1 hora. No máximo 1 hora. O meu objetivo era que fosse 40 minutos. E eu entendo que isso varia de aula, a área para área, né? Mas
visivelmente a capacidade de atenção das pessoas diminuiu e visivelmente isso é mais grave entre jovens, crianças e adolescentes que nasceram já sob a hegemonia, o domínio, o ditame das redes sociais. E essas crianças ainda não chegaram no meu público-alvo, ainda não estão entrando na universidade, talvez comece nos próximos anos. Ainda não estão fazendo concurso público. Então eu tenho um extraordinário privilégio de ainda dar aula para uma espécie vintage em extinção, né? Uma espécie de pássaro dodô, que é alunos atentos. Que legal. Né? Que vieram da época dos Incas, direto do passado. Mas em algum momento a onda vai chegar em mim. E aí quando chegar em mim você pode me convidar de novo que eu te respondo. Boa, então já fica aí. No nosso treinamento de sábado passado, nós tivemos primeira vez a gente falou para alguém da geração alfa. Né? Tinha uma menina de 13 anos assistindo, né? A mãe levou a menina. A mãe levou e tal, mas a mãe tipo aquela leoa, né? Botou a menina sentada ali, parecia que ela era uma adulta mais velha do que a própria mãe, né? Mas assim, de certa forma, pra gente, nesse mercado digital, primeira vez que eu bato juro em 6 episódios, tá? Não, no último você bateu também. Não, quem bateu foi mais foi eu, bati nada. Você bateu. O meu problema hoje tá com esse pratinho daqui de baixo. Hoje. Tá. Pratinho que tá ruim. Mas assim, na gente, no digital, que a gente tá mais no digital, essa geração já tá chegando. Né? A geração alfa, né? Que a galera ali que já tá chegando nos seus 12, 13, 15 anos, já está chegando pra gente. Né? E assim, como se fala com eles? Como você consegue a atenção de um cara que tem 4 minutos de atenção, tem 5 minutos de atenção? A impressão que eu tenho é que você precisa resetar o que você está falando sem resetar o que você está falando. Você tem que pensar numa forma que eu preciso falar durante meia hora, mas a cada 3 minutos eu preciso fingir que eu resetei, começar de novo, sendo que eu estou dando continuidade, né? Então, eu penso que é uma galera que está chegando aí que vai dar muito trabalho para quem quer ensinar alguma coisa. Mas eu trago um outro ponto também. Não adianta só eu querer ensinar. A pessoa também tem que querer aprender. Porque senão a gente não chega a lugar nenhum. Eu quero ensinar. Mas se o cara não quer aprender, tá tudo bem. E aí eu trago um ponto contraditório. Eu tenho um afilhado que quando ele estava no... Não é o Joãozinho não, tá? Não é o Jotinha não. Vou logo defender. Não, o Jotinha estava lá falando dele. Não é o Jotinha. Eu tenho um afilhado que quando estava fazendo o ensino médio, eu ia falar segundo grau, né? A pessoa é velha. Quando estava fazendo o ensino médio, ele falava assim, o professor às vezes fala ali, eu não entendo nada. Eu chego em casa, assisto um vídeo no YouTube e aprendo. Como é que funciona isso? Já aconteceu com você? Do aluno, às vezes, assim, nos dois sentidos. De te ver na sala de aula e aprender mais com alguém no YouTube, por exemplo. Ou ao contrário, tipo assim, o cachorro você fala assim, meu professor fala, não entendo nada, eu assisto um vídeo teu e fica tudo claro para mim. Isso já aconteceu? Faz parte do teu dia a dia? Como é que... É bem frequente, na verdade. Eu como tenho vídeos gravados e dei aula em plataforma online há muito tempo e tal, várias pessoas já me falaram, nossa, finalmente entendi isso, né? Ontem mesmo na aula, uma pessoa, finalmente entendi um negócio desse, eu nunca tinha entendido isso antes, agora eu entendi. Isso aparece muito, isso me lisonjeia bastante e tal. Mas eu acho que tem aí um viés, né, de pesquisa, que é o fato de que a pessoa que não está entendendo nada quando eu estou falando vai falar menos, provavelmente, do que a pessoa que vai elogiar. Né? Então, essa pessoa que não está entendendo nada e que vai ver o vídeo no YouTube, ela não me contou. Provavelmente ela vai contar para o YouTuber, vai mandar para o YouTuber quando contar. Professor, não entendi nada do que você falou, mas eu assisti um vídeo e aprendi tudo. Isso então, melhore aí. Não vai... Então, porque esse meu filhado fez. Fez? Pro professor? Foi, porque acho que ele tinha uma nota boa, o professor falou assim, nossa, você estudou não sei o que, tal, é porque eu vi o vídeo do fulano de tal. Nossa, que sacanagem. Tá aí. Esse é debochado mesmo. Puxou você de algum jeito. Você tá aprendendo um pouco mais de filtro também. Faltou filtro. Mas chegam pra mim menos feedbacks negativos, embora eventualmente chegue que a pessoa não entendeu e tal, aí eu tento explicar de novo. Nunca me coloquei na posição de estar competindo com o YouTube e tal, porque isso talvez vá me enlouquecer. Mas o feedback negativo eu tenho das minhas filhas, que aliás estão aqui fora esperando. Quando elas me perguntam alguma coisa, e aí, invariavelmente, isso já aconteceu várias vezes, e elas me perguntam coisas como por que Mercúrio tem a composição de não sei o quê, por que o apêndice... Me perguntam coisas sobre qualquer coisa que tem na escola, que eu, obviamente, não entendo nada. Né? E, às vezes, quando é de história, eu tento explicar, mas quando é de qualquer outra coisa, eu não sei. Né? E aí ela já responde, papai, não entendi nada do que você explicou, eu vou ver no YouTube. Vou procurar a resposta no YouTube.
Então elas têm como professor o YouTube. E aí, várias vezes elas vêm me contar alguma coisa muito interessante. Eu falei, que legal, filha, você aprendeu na escola? Ela, não, claro que não, papai, eu aprendi no YouTube. Claro que não. Claro que não. Claro que não. Claro que não. Claro que Assim, não, eu aprendi no YouTube. Inclusive, tá aqui fora. Ela deu esse depoimento pra mim ontem, né? Isso, ela me contou uma história muito legal. Você sabia de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que. Eu, que legal, filha, foi seu professor que te contou isso. Ela, claro que não, me conta nada. Isso aí com certeza foi no YouTube. É covarde, é um pouco covarde. O YouTube é uma infinidade, milhões de coisas que você pode procurar e tal. O cara editou o vídeo, preparou, fez pesquisa, fez o roteiro, né? A sala de aula, de fato, é um ambiente que é difícil competir com o YouTube mesmo. Ela vai ser necessariamente menos interessante, ela vai ser menos preparada, ela tem outras qualidades que o YouTube não tem, mas me parece que são concorrências desleais. Será que não vale a pena, e aí eu jogo muito no ar, também começar a preparar então um YouTube que seja suficiente para talvez preencher essas lacunas? Porque eu penso que às vezes você deixa na mão de pessoas que, como a gente disse antes, são só pessoas que não têm nenhum interesse na formação mesmo da pessoa, só quer ganhar o dinheiro. Será que não seria legal, tipo assim, preparar um YouTube para formar essas próximas gerações? Mas preparar de verdade, assim, né? Não é jogar vídeo, mas preparar mesmo o YouTube? O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que é perda de tempo. Porque quem vai procurar o conhecimento fora da sala de aula tá buscando liberdade e tipo assim, eu vou escolher quem vai me ensinar. Quem vai regulamentar esse YouTube educacional? Não tô falando de regulamentação, não. Tô falando dessa forma mesmo pessoal, assim. Por exemplo, eu domino filosofia, então é como se eu começar a dar aula de filosofia, como se fosse na grade da escola ou numa grade de faculdade, assim, entende? Eu vou dar aulas ali, deixar todo aquele conteúdo ali, porque o cara que está buscando, eu tenho certeza de que ele vai encontrar pelo menos um conteúdo que seja bom e não um conteúdo de alguém que só quer ganhar dinheiro. Entendi. Então, entendi o ponto. Então, reformulando a minha resposta. Quem procura conhecimento fora da sala de aula, sabendo que na sala de aula tem uma autoridade gigantesca em história, ensinando ali um conceito, quem vai procurar fora vai buscar pela liberdade de poder escolher quem ele quer e do jeito que quiser. Então, ainda que haja uma plataforma com professores super renomados ou que sejam autoridades e validados por alguma coisa, por algum algoritmo para falar sobre aquele assunto, eu acredito que não há um futuro muito bem desenhado para uma plataforma assim, porque eu percebo que, apesar de existirem algumas discussões que falam muito mal das novas gerações, né? A Gen Z é um inferno na Terra, não sei o que, é um povo descompromissado, não sei o que, a geração alfa. Aí cria aquele discurso apocalíptico como se fosse o fim do mundo. Eu percebo que as gerações que estão vindo são gerações de pessoas que, apesar de não saberem como, elas sabem o que elas querem. São pessoas que sabem que querem mais liberdade. Elas sabem que não querem se submeter a um sistema, seja ele de qualquer natureza, religioso, social, político, estatal, sei lá, que oprime de alguma forma algum valor que seja importante para ela. Pode estar usando a energia do jeito, talvez, errado, por assim dizer, né? Mal direcionado, mas sabe o que quer. Então, o que ela quer, ela sabe, e o como ela vai descobrindo à medida em que vai vivendo. E esse como vai se construindo na jornada. Então eu vejo que a relação educacional professor-aluno, ela precisa ser mais leve. Ela vai ser mais leve na base da porrada. Porque vai ter uma hora que a galera não vai abaixar a cabeça do tipo, cara, eu não vou me submeter a esse sistema porque ele não funciona pra mim, não faz sentido pra mim. E aí o mercado vai precisar se adaptar. Porque o mercado é feito para as pessoas e não as pessoas para o mercado. Porque onde há atenção, o dinheiro está ali. Então, quando a atenção naturalmente deixar de estar virada para esse cenário de tem que ser assim, sempre foi assim, sempre será assim, para um novo modelo em que a gente não sabe como vai ser, o mercado vai se reinventar por força, independente de valores, crenças, religiões, opiniões políticas, sociais, por necessidade financeira, porque o dinheiro vai estar com as novas gerações, vai precisar se reinventar para funcionar para a geração. Então eu vejo que essa plataforma, a ideia é muito boa, mas eu não consigo enxergá-la funcionando. Mas eu nem falei de plataforma, não. Não, eu tô falando a ideia, eu entendi. Eu falei professores individuais.
Sempre, eu não estou ligado a ninguém. Eu pego o meu canal, faço o meu canal, ele faz o canal dele. Mas o canal YouTube dele. já existe para isso. Mas professores com a intenção de dar formação. E não youtubers com a intenção de ganhar dinheiro e ser famosos. Entendi. Esse é meu ponto, entende? Esse é meu ponto. Entendi. Porque você vê os caras que estão ali, por exemplo, eu acho que o que o Cortella, o que o Karnal eles estão fazendo é sensacional. Eles estão colocando a filosofia de novo, aí as pessoas discutindo filosofia. Mas assim, você olha e que a gente está nos bastidores sabe que não é pela bondade de espalhar filosofia, é porque eles estão ganhando muito dinheiro com isso. O Cortella foi na palestra dele que ele falou assim, o meu filho disse para mim, aquele jeitão dele, que eu tinha que estar no Instagram. E eu falei que eu não gosto, ele falou assim, mas os seus seguidores estão no Instagram, não sei o quê. E ele teve que ir para o Instagram. Ou seja, ele se mostrou incomodado, mas ele foi fazer por quê? Porque ali tinha atenção, ali tinha dinheiro. Né? E eu não estou falando dessa galera, eu estou dizendo que está certo ou errado, eu estou perguntando só assim, de repente não vale a pena pensar para essas gerações futuras, professores que estão realmente importados com o desenvolvimento do mundo das próximas gerações, fazer de uma forma assim completamente desinteressada. Não falando que você vai trabalhar só de graça, né? Sobre trabalhar de graça, mas eu vou botar conteúdo ali, eu não quero vender meu conteúdo, eu quero que as pessoas aprendam que elas possam ter um novo nível, né? Por isso que eu trouxe essa discussão. Não estou falando em sistema, nada, até porque eu sou super rebelde para me colocar dentro de um sistema. Então eu respondi uma pergunta que não existiu, né? Vamos apagar os últimos minutos. Não, vamos deixar os últimos minutos, porque ele criou uma narrativa sobre uma narrativa inexistente. Criei vozes da minha cabeça. É o método VDC, vozes da cabeça. Mas você faria isso? Criaria um canal, alguma coisa para ensinar só pelo prazer de ensinar essas novas gerações numa linguagem dela? Muito interessante. Eu acho que já existem alguns criadores de conteúdo que fazem isso, talvez não na perspectiva da formação tradicional que a escola oferece, mas o fazem para dar formação em coisas que a escola não oferece e que você só encontraria, por exemplo, em cursos livres ou em outros lugares. Então, uma pessoa que é apaixonada por jardinagem, ela cria um canal de jardinagem para ensinar aquilo pelo puro prazer de simplesmente falar sobre aquilo. Então, o que não falta são canais no YouTube com 300 seguidores, 50 seguidores, 2 seguidores, em que a pessoa está ensinando a fazer origami, em que a pessoa está ensinando a classificar nuvens, em que a pessoa está ensinando chá, café, tipos diferentes de queijo, vinho, ou falando sobre o desejo dela, o tesão dela, a vontade dela. Né? Em alguns casos, são pessoas que nunca vão monetizar aquilo. Em alguns casos, inclusive, são pessoas que poderiam monetizar aquilo e que não têm interesse para que não vire uma profissão, uma obrigação. Essa semana caiu no meu colo um canal no Instagram do Boni, né, que é uma pessoa multibilionária que foi diretor da Rede Globo e tal. E ele dá dicas de restaurantes em Roma. É isso. E ele dá dica de vinhos diferentes, ele dá dica de fazer culinária. Então você tá vendo claramente que está se divertindo, sei lá, tem 3 mil seguidores, 5 mil seguidores, deve ter aumentado nos últimos tempos. E agora, quando a gente vai falar sobre alguma coisa que é regulamentada, que é a escola, quer dizer, eu vou ter que dar formação, as aulas que eu daria, por exemplo, para o aluno do 6º ano, do 7º ano, do 8º ano, Egito, Mesopotâmia e tal, tem instituições que eventualmente se propõem a isso, às vezes muito baratas ou às vezes até de graça, e às vezes com formação universitária. Você tem, por exemplo, canais de universidades brasileiras e universidades americanas que oferecem aquilo gratuitamente, não sei se a título de propaganda ou a título de algum tipo de trabalho social, né? Mas a USP, por exemplo, tem cursos, dezenas e dezenas e dezenas de cursos em todas as áreas do conhecimento. Então, várias vezes eu, para me aprofundar, fui estudar um curso de História da América Latina, História dos Estados Unidos, que é dado pelos professores da USP no YouTube. E universidades americanas, várias delas têm isso, e algumas tentam monetizar e outras não. Então, você tem coisas como Khan Academy, Udemy, né, e plataformas que são marketplaces de conhecimento e de conteúdo, nos quais há uma ampla gama de interesses variados, desde aquelas pessoas que querem efetivamente ganhar dinheiro e monetizar, e aquelas pessoas que são simplesmente diletantes e só querem divulgar o conhecimento, só querem ensinar alguma coisa. Mesmo aquelas pessoas que querem ganhar dinheiro, divulgar, nem todas conseguem, né? E, eventualmente, algumas, para conseguir monetizar e ganhar dinheiro, oferecem o freemium, né? Que é a parte de formação gratuita, e aí você cobra alguma coisa além. É interessante você ter perguntado se eu já fiz isso de alguma vez, na época em que eu trabalhava em plataformas online. Muito desse conteúdo estava ao vivo e gratuito, em canais no YouTube, em divulgação científica, que você encontra ainda nas redes sociais, e que são muito parecidos com o que se faz na escola em termos de formação, de modo que
o seu afilhado pôde dizer para o professor que aprendeu muito mais no YouTube do que com ele. E eu conheço professores que têm os seus canais para divulgar ou para viabilizar conteúdo. Como no ano passado, 2024, eu estava fazendo 25 anos, né, de carreira, esse ano eu vou fazer 26 anos de carreira, no dia 15 de outubro, dia dos professores, no ano passado eu lancei esse projeto que você viu ontem, né, que é o projeto de aulas no Twitch gratuitas. E é um curso que normalmente custa R$2.000, R$2.500 para ser adquirido. E eu decidi que eu ia dar esse curso todo em aulas menores de uma aula de novembro até agosto desse ano. Então, todos os dias, de noite, eu abro lá o canalzinho no Twitch, esteja quem estiver para assistir, né? Que é um curso completo de formação de tudo que eu aprendi de história, da maneira mais divertida. É um trabalho do cacete, porque eu tenho que ficar preparando slide, PowerPoint e tal. 90 aulas de História do Brasil, 60 e tantas aulas de História Mundial, que seria um curso completo vendável. Esse ano, em particular, está sendo oferecido gratuitamente, porque, como eu gosto muito de dar aula, foi a maneira que eu encontrei de devolver, né, como uma forma gratuita mesmo, uma comemoração, uma festa. Como é que um professor comemora 25 anos de carreira? Eu não consegui entender. Dando aula. Eu não consegui imaginar nenhuma outra maneira melhor do que dando aula. Valeu. E você participou um pouco ontem do chat e viu, né, que é um clima de diversão, de leveza, de brincadeira, de não sei o que. Tá todo mundo participando da festa comigo. Caramba. Né? Então, estou fazendo nesse momento. Mas seria hipócrita da minha parte dizer que não tem nenhum interesse nisso. Isso aumenta a minha divulgação, aumenta as pessoas que me conhecem, pessoas que nunca teriam visto minha aula estão assistindo a aula de graça. Eventualmente, essas pessoas podem eventualmente comprar outros conteúdos meus, né? Ou amanhã, ou depois, ou no futuro, né? Me rentabilizar. Eu tive que me planejar financeiramente para ficar um ano sem dar uma aula que eu normalmente venderia. Mas ela é um curso de formação para candidatos que querem fazer o concurso de admissão à carreira de diplomata e fazer o concurso de diplomacia depois de 20 anos fazendo isso. Que maneiro. E hoje, como você monetiza o seu conhecimento além das aulas que você dá na universidade? Basicamente, esse curso, por exemplo, é monetizado de maneira que se o indivíduo não pode assistir ao vivo, ou ele quer assistir depois, pausando em vários pedaços e tal, ele faz uma assinatura dessas aulas que foram dadas ao vivo. Se ele quiser assistir ao vivo, a aula está de graça. Mas para ver a gravação depois, ele faz uma assinatura. Essa é a principal forma de monetizar esse conteúdo que está sendo oferecido gratuitamente. Eu ofereço também cursos que não tem como ser oferecidos gratuitamente, que são cursos artesanais de produção de texto. Legal. Então, para passar no concurso, por exemplo, o candidato precisa fazer uma prova. Essa prova tem uma determinada forma. Ela tem um determinado tamanho de linhas, ela tem determinados quesitos, ela tem determinadas idiosincrasias, ela está baseada em uma determinada bibliografia. E uma coisa é eu ensinar isso falando, outra coisa é o cara escrever a prova e mandar para mim, e eu corrigir. Isso demora um tempo, eu só consigo corrigir uma prova de cada vez. Uma aula eu consigo dar para 300, 400, 600, 1.000, 10 mil pessoas ao mesmo tempo. Então, a escalabilidade é imenso, o custo para mim é mesmo. Mas para corrigir a prova e dizer para o aluno onde ele está errando, onde ele está acertando, que para ele tem um valor muito significativo, é uma outra maneira de monetizar esse conteúdo, e fazer isso é muito difícil, muito chato, inclusive, corrigir prova. Mas muita gente me procura para isso, né? Corrija a minha prova, né? Como é que você poderia avaliar a minha prova? Quanto eu tiraria nessa nota? Dá a ele uma previsibilidade de dizer como é que ele poderia melhorar para que na hora da prova ele não cometa os erros que ele cometeria sem ter simulado antes, sem ter treinado antes. Incrível. Incrível. Eu tenho a pergunta agora, mas a gente vai sair desse papo super cabeça. Podemos sair do papo super cabeça? Top tudo. Então vamos embora. O Brasil foi descoberto ou invadido? Do nada. Sempre depende. Não, essa foi a minha pergunta que veio na minha cabeça. Falei assim, vamos chamar o João Daniel, vou perguntar isso pra ele. Se eu falei, vamos mudar o assunto? Sempre depende da perspectiva, né? Pro português ele foi descoberto, né? Pro indígena ele foi invadido. Eu me alinho mais com a perspectiva do indígena que estava aqui quietinho, né? E não pediu nenhum português fedido para chegar aqui para atacar e roubar o pau-brasil dele. Então eu diria que foi muito mais provavelmente invadido se eu tivesse que me aproximar da verdade. Mas veja, a verdade é uma coisa que é difícil de inapreensível. Né? É o que eu acho muito interessante isso, porque alguns termos que a gente acaba usando e normalizando, na verdade, eles sempre têm essa perspectiva. Você está falando sobre qual perspectiva, né? Porque se a gente pensar no mundo como um todo, a gente deve pensar que assim, o mundo praticamente foi todo invadido. Porque as culturas já existiam ali há muito tempo e, de repente, alguém chegou e falou, isso aqui é meu agora e tal. Isso tem acontecido também nos dias de hoje ainda. Essas invasões, assim. Ou você não acha que são invasões e são apenas, como eu posso dizer assim, ajustes
de populacional? É uma coisa absolutamente objetiva, né? É um país invade o outro que tinha sua soberania reconhecida por outros, né? Então, o que aconteceu na Ucrânia é claramente uma invasão. Você pode justificar se ela é legítima, se ela não é legítima e tal, mas inegavelmente o verbo que se aplica é invasão, né? Não, invasão não é verbo, né? Invadir, né? Invadir. De fato, foi invadido. E sem sombra de dúvida, estão acontecendo, né? Bem menos do que acontecia no século XIX, menos ainda do que acontecia no século XVIII, né? Mas talvez estejamos começando a perceber ainda embrionariamente um momento onde essas invasões vão voltar a acontecer se a gente for para o campo da geopolítica. Já invasões culturais acontecem o tempo inteiro, né? Nós somos invadidos culturalmente, né? Pelo Hollywood, né? Pela música americana, né? E mais recentemente pelo K-pop, né? Ou pelos doramas coreanos. Essas invasões, elas são metafóricas, porque elas não necessariamente pressupõem uma violência, embora muitos enxerguem como violência, né? Uma invasão cultural não deixa de ser uma violência se você não tem como se defender disso. Então, às vezes a invasão acontece por razões não soberanas, né? Comunidades indígenas, quilombolas e tal, continuam, depois de 525 anos, sendo invadidos no Brasil contemporâneo, né? Com marcos jurídicos que lhes protegem por garimpeiros. Né? E na perspectiva do garimpeiro, ele está só ganhando a vida, porque a família dele está passando fome, ele só precisa lá do ouro, da prata dele, né? E ele não é uma vítima, mas o indígena que está ali atrapalhando o trabalho dele então, nesse sentido, é um mundo de invasores, mas o nível de violência é relativo, depende de quem está enxergando e, sobretudo, de que maneira, de que forma é feita a invasão. Eu posso considerar que a invasão cultural norte-americana é desagradável, é ruim, e eu ser obrigado a aprender inglês, não é, como adolescente para conseguir entender o básico das coisas que passam no YouTube e ter condições e melhores possibilidades de vida é uma violência? Posso, né? Mas se eu tivesse que escolher, eu prefiro essa violência do que os Mariners americanos, o Rambo chegando aqui e dando tiro em Copacabana e Ipanema. Então, tudo uma questão do que é pior, né? A gradação de quente e frio. Eu prefiro ser brasileiro, invadido culturalmente por Hollywood e pelos doramas do K-pop, do que ucraniano tendo que pegar em arma para me defender de soldado russo. É isso. Muito bom. E você? Fomos invadidos ou descobertos? Não tenho que discutir, né? O Daniel falou, só sendo Não, nada disso. Que eu mas óbvio, nós fomos invadidos e nós somos invadidos a todo momento. Muitas vezes aí eu falo de uma perspectiva de vida muito específica, que eu venho de uma família muito pobre, preta e marginalizada, né? Toda a minha família vem da favela mesmo. Eu sou o primeiro a sair da favela, o primeiro a fazer uma viagem internacional, a abrir uma empresa. Então, eu fui o primeiro em muita coisa. E dentro da minha dinâmica familiar, o fato de você, por exemplo, olhar para um objeto de desejo cultural, do tipo fazer uma viagem, ter um emprego melhor, um emprego que seja mais intelectual do que braçal, era associada a um sentimento de culpa. Você não pode fazer isso. Aqui a gente faz o que dá, a gente faz o que pode, sabe? É uma dinâmica, uma narrativa muito específica. E por que eu estou contando isso? Porque essa invasão internacional, ela é fácil de se enxergar, mas existem várias micro-invasões que acontecem dentro do nosso ecossistema social que são, do meu ponto de vista, muito mais perigosas. Muitas vezes pessoas que não vivem ou não conhecem a perspectiva do que é ser preto hoje no Brasil querem determinar como um preto deve pensar, como deve se vestir, o que ele deve estudar, quem ele deve ser, que ambientes ele deve frequentar. E isso é muito perigoso. E aqui eu falo de uma perspectiva específica, mas aí vamos pegar questões de gênero, vamos pegar questões de sexualidade. Eu, na minha configuração de vida, não posso dizer o que, como e por que uma pessoa que seja trans deve se vestir, pensar ou falar. Como o que deve estudar, que ambiente deve frequentar. Eu não conheço as dores dessa pessoa, eu não sei enxergar. Então, não posso colocar os meus valores, as minhas crenças, as minhas teorias, a minha cultura sobre a cultura de uma pessoa que tenha uma sequência de escolhas, consequências e desafios que são completamente diferentes dos meus. Então, eu vejo que nós nos acostumamos a fazer pequenas e grandes invasões. Porque mesmo nas relações mais íntimas, exemplo, uma invasão que é socialmente aceitável e encorajada. Estamos todos numa mesa, a mesa do bar, todos tomamos cerveja, por exemplo, e aí, por exemplo, hoje eu não quero tomar uma cerveja.
Aí vocês pedem cerveja, todo mundo pede cerveja, eu peço um suco de laranja. Pô, cara, o que você não vai beber? Que isso, cara? Bebe, besteira, bebe, não sei o quê. Se eu não tiver um antibiótico para poder justificar, se eu não tiver uma doença, se eu não tiver uma proibição que seja convincente o suficiente para o grupo entender, cara, ele não pode beber, a minha vontade de não beber não basta. E aí, essas pequenas invasões são normalizadas e encorajadas e as coisas só vão escalando. Aí estão invasões nos relacionamentos, nos estudos, nas culturas, invasões armamentistas. Aí o céu é o limite. Eu vejo mais ou menos por aí. Eu achei muito interessante quando você falou sobre a cultura, né, o K-pop, o K-pop hoje, né, os doramas e tal, porque essas invasões me parece que desde que o mundo é mundo elas sempre aconteceram, né? A gente aprende muito, se eu aprendi errado, você me corrige, é bom ter um professor aqui que ele corrige logo assim, pá, ali na cara, né? Mas que com a Roma invade a Grécia e da mesma forma que conquista militarmente a Grécia é conquistada pela cultura grega, né? Ou seja, a cultura parece que é alguma coisa muito superior, né? A própria limitação de Estado, de sociedades, né? Porque eu penso que a cultura, a arte, ela mexe muito com o belo, ela mexe muito com coisas que estão além do nosso... O belo cantor, não? Não, o belo cantor não, aqui de belo tá faltando, mas deixa lá, né? Então, e mexe com coisas que estão além do nosso físico, além da nossa sociedade, assim, né? Eu penso que é muito. Então, assim, você vê uma coisa que te agrada, por exemplo, eu gosto muito quando eu viajo de ir a museus e conhecer outras culturas. Eu estava falando esse dia com o João Guilherme, falei assim, eu tive no Museu do Prado, em Madrid, e tem uma escultura lá toda de mármore, que tem um véu, assim, né? E eu passei uns 20 minutos soprando aquilo ali, eu falei, isso vai se mexer. É impossível isso aqui e é mármore. Então você, de certa forma, não vou nem dizer que é uma cultura, você se permite ser invadido pela cultura, por quê? Porque aquilo é um acréscimo, né? Então eu puxo justamente esse assunto porque eu gosto de entender que existe, quando a gente está falando de política, parece que é violento. A invasão política, ela se torna mais violenta. Já a invasão cultural, ela não parece nem que é invasão, ou seja, é como se fosse um acréscimo, né? Apesar de ser o mesmo processo, né? Ela, a mim, parece que é um acréscimo, ou seja, eu conheço mais coisa. E é uma coisa que eu posso dizer se eu gosto ou se eu não gosto, né? E como, por exemplo, acho que os ucranianos, eles não têm nem tempo de dizer se gostam ou se não gostam. Eles estão ali, tipo assim, vamos embora, a gente está tentando sobreviver. E não são os únicos no mundo, né? Existem outros povos que também estão apenas tentando sobreviver ali porque as pessoas politicamente estão tentando invadir. Então, eu trago muito esse assunto porque na nossa realidade hoje, na nossa realidade histórica hoje, né, eu creio que a gente está talvez à beira de um grande colapso. Enquanto sociedade, enquanto tudo isso, né? Por exemplo, eu não acharia muito difícil estourar uma terceira grande guerra, por exemplo. Caso ela até já não tenha começado, que sempre começa com a morte de alguém assassinado, não sei aonde, foi isso que começa? Não sei como é que vocês veem isso, mas eu vejo que a gente está à beira de um grande colapso e o que eu trago na minha cabeça, assim, essa geração, a gente e as próximas gerações estão prontas para reconstruir o mundo como a galera lá no começo do século XX não estava e teve que reconstruir. Essa geração hoje, ela é mais preparada ou menos preparada do que aqueles para reconstruir o mundo? Deixa para vocês dois aí que são os inteligentes na mesa. Eu só faço perguntas, é isso. Eu não vou trazer uma resposta objetiva porque eu não tenho gabarito para poder opinar sobre isso, mas eu percebo que é claro que um grande movimento a nível mundial já está acontecendo, porque existem muitos líderes nos governos que eles têm muitas certezas. E como a gente já conversou aqui à mesa, a certeza é inimiga da verdade. Quando você tem certeza, não tem por que mais fazer perguntas. Se eu sei que eu sou o melhor, se eu sei que eu sou o maior, e ainda que eu não seja, eu esteja convicto disso, cara, um idiota com poder, ele não deixa de ser idiota, mas também não deixa de ter poder. Então, a sequência de botões errada, apertada, acabou. Né? Apagam-se muitas vidas. Então, eu vejo que nós temos muitas pessoas, muitos líderes nos mais diversos níveis, com muitas certezas e movidos por muitas verdades, ou por muitas inverdades, mas que, enfim,
com a carapuça do poder, se tornam grandes verdades adoradas e cultuadas que, por verdade, a galera faz umas loucurinhas aí, né? Eu acho que... Algumas. Vamos perguntar o Gabarito agora. Gabarito, por favor. Deixa... Aí falou que Quem sabe falar. Eu não sei em que sentido você está dizendo, né, do colapso, né, ou da Terceira Guerra Mundial. Eu entendo que... espero que você esteja errado. Eu também espero muito errado, pelo amor de Deus. Mas se há, de fato, uma ameaça em curso e no curto prazo, no curtíssimo prazo, me parece a ameaça ambiental. Essa ela é decisiva e ela é ignorada. Então está bem claro que nós estamos, e isso não é culpa só nossa, é culpa das gerações todas que vieram, mas agora a gente está lidando com isso de maneira mais urgente, de um colapso ambiental do planeta. E isso, eventualmente, né, em termos climáticos, já é percebido em episódios como, por exemplo, as inundações no Rio Grande do Sul, ou na Alemanha, ou na Austrália, ou em lugares que nunca antes viveram isso. Então, não acho impossível. Chuvas cada vez mais violentas, ventos cada vez mais significativos, aumento dos mares. O planeta Terra está respondendo. E pode ser que ele responda entendendo que nós somos um vírus perigoso que precisa ser aniquilado, né? E no passado, né, remoto ou não, geólogos e historiadores, né, da ciência e da biologia já viveram pandemias, mortes, meteoro do dinossauro. Então, se a Terra vai continuar sobrevivendo, vai existindo, só que sem os seres humanos. E é, obviamente, uma forma de suicídio, né, da espécie, né? E aí, pode ser que a próxima geração que você está falando que talvez não tenha capacidade ou tenha que aprender a sobreviver, tem que aprender a sobreviver caçando, né? Ou se escondendo no subsolo, porque a temperatura da Terra é 300, e vão voltar para as cavernas. De repente, a sobrevivência vai ser essa, assim. Meia dúzia de 5 ou 6 seres humanos, né, que só vão sobreviver a 300 metros embaixo da Terra, se é que vai sobreviver algum de nós. E aí, nesse caso, me parece que a gente está sendo bastante imbecil, né? Enquanto coletividade. O que mais é necessário para fazer com que haja uma mobilização generalizada, né, em relação à salvação da vida no planeta, em relação aos problemas climáticos que a gente vive. Em relação aos conflitos e à guerra, a ameaça me parece esse ponto que o João Guilherme falou muito claramente aí, que é lideranças políticas cada vez mais idiotizadas ou imbecis, não é, com uma quantidade inacreditável de poder e com uma grande quantidade de muito grandes seguidores, muitas vezes eleitos pelo voto, que podem levar ao colapso da democracia. E, mal ou bem, a democracia, com todos os seus defeitos, me parece o espaço onde você pode escolher se quer ser invadido ou não, pelo dorama ou pelo véu madrilenho, né, do Museu do Prado. Num ambiente de não democracia, você será obrigado a consumir determinados tipos de cultura que serão legitimadas por aqueles que têm poder, e não poderá jamais escolher consumir outros, porque o véu do Prado pode ser considerado heterodoxo, né? Subversivo, herético, né? Pelo simples fato de ser bonito. Uhum. E você será, né, obrigado a ver, sei lá, Fox News 24 horas por dia numa televisão que não desliga na sua casa para usar aí a imagem do George Orwell, né, ou pior ainda, né, sei lá, você vai ser obrigado a ouvir, eu ia citar cantores aqui, de grupos de sertanejo insuportáveis que eu não gostaria, ou sei lá, você vai ser obrigado a ouvir o Belo de manhã, de tarde, de noite, né? E ver a cara do Belo todos os Viva a momentos, democracia, tal. né, gente? Então, uma democracia em risco ou em perigo me obriga, eu, por exemplo, que gosto de funk, a não poder mais ouvir funk porque o funk vai ser criminalizado, né? Ou eu, por exemplo, que gosto de samba, não vou poder mais ouvir samba porque samba é música de preto, né? Enquanto que num regime democrático eu posso escolher se eu quero ouvir samba, se eu quero ouvir funk, se eu quero ouvir música sertaneja, se eu quero ouvir música clássica, música erudita, se eu não quero ouvir nada, quero ficar em silêncio. E sem sombra de dúvida, a democracia nos permite algum nível de liberdade nesse sentido. E as invasões podem ser mal ou menos escolhidas. E esse me parece um perigo social muito sério, né? O fato de que hoje muito menos gente acredita na democracia e acha que a democracia pode ser uma solução para os problemas do mundo do que 10, 20, 30, 50 anos atrás. E aí, nesse sentido, obviamente, a democracia está em risco. E é muito triste, né? Saber que os meus filhos podem viver num mundo que está em colapso ambiental sem democracia. Pior ainda mais. Nossa, tudo ruim, né? Tudo ruim, né? Tudo difícil. Eu tenho ainda uma última pergunta, mas essa, Ju, pra você que é bem tranquila. Pra mim, é bem tranquila a pergunta. Qual o seu melhor momento em sala de aula? Assim, Caramba. nos 26 anos, qual foi o teu melhor momento em sala de aula? Falei, pra mim a pergunta é bem simples. Pra você que vai responder, aí... O melhor momento é sempre o próximo.
Boa. É Caramba, isso. que maneiro. Já vai aprendendo a dar essa de chavada quando te perguntar isso, olha lá. Eu vivi momentos maravilhosos, magníficos, extraordinários, incríveis, né, no convívio com os meus alunos, mas eu estou sempre anseiando pelo que virá. Bem, Tudo bem. E pensando no que virá, já estamos aqui há mais de uma hora batendo um papo com o grande mestre, meu afilhado, então eu tenho orgulho. Tem 3 afilhados aqui, hoje eu estou em casa, estou muito feliz. Eu queria que você, olhando ali para aquela câmera, você desse, sei lá, um recado final, falasse alguma coisa. É só você agora e eles. Ó. Olha, que coisa maravilhosa, né? Para todos vocês que estão me assistindo, né? Provavelmente, né, é uma audiência que eu nunca alcançaria de outra forma. Muito obrigado pelo convite. Se você está aqui até o final, né, me ouvindo falar tanta baboseira, é porque você, de alguma maneira, gosta do conhecimento, né, e tem interesse pelo conhecimento. E isso é uma vacina extraordinária, tanto do ponto de vista existencial, né, da vida, né, porque buscar conhecimento, né, para um filósofo é uma forma de realização e de existência, mas também para o mundo, né? É uma forma de regenerar o planeta, né, de regenerar o mundo. Então, eu sugeriria que você mantenha viva essa sua curiosidade. Né? Eu acho Muito que isso bem. é um bom recado. excelente. E você, quer falar alguma coisa? Vou Só que repetir. você é naquela câmera. Vou trazer vou repetir uma ideia que o João Daniel trouxe aqui para a mesa hoje. Uma frase muito bonita, que ele disse que prefere as dúvidas às certezas. Então, eu deixo essa mensagem final, sempre questione o porquê, entenda o porquê por trás das coisas que têm acontecido, do que você tem aprendido, absorvido, as decisões que você tem tomado, porque a verdade, ela custa muito. Então é muito improvável que você, no auge dos seus 30 anos, 35 anos, tenha uma verdade absoluta sobre alguma coisa. Sempre tem um porquê não respondido. Então, seja amigo da angústia, da dúvida. Faz bem. Eu me despeço com o meu coração feliz, alegre, nossa, assim, repleto, por ter batido papo com esses 2 Joões aqui, porque eu até fiz uma postagem ontem falando sobre isso. Eu estou do lado das 2 pessoas mais inteligentes que eu conheço, então eu tive essa graça de sentar numa mesa sendo a pessoa menos favorecida intelectualmente. Quero agradecer demais a sua presença aqui, cara, foi algo, nossa, gigantesco. Preto, mais uma vez, muito obrigado pela parceria, pela sociedade. E se você gostou, eu quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião, né? As suas dúvidas, especialmente. As suas certezas você guarda para você, mas as suas dúvidas você pode deixar aqui embaixo. E já fique atento, porque o próximo episódio já está gravado e, assim, vai ser sensacional. Você não perde por esperar. Ó, beijo no seu coração e até o episódio 7. Valeu.